quero falar sobre a nossa origem nesta manhã. E sobre salvação. Você sabe que todos nós cremos, acreditamos que a nossa salvação, a salvação da nossa alma, já está garantida, porque Jesus morreu lá na cruz, por nós. Ele já pagou a nossa salvação, não é mesmo? Então todos nós cremos nisso. Jesus já pagou, está pago, eu já estou salvo, ponto, né? Jesus já pagou lá na cruz. Você sabe que nós vamos viajar agora, junho, julho, não sei, para Israel. Correr tudo bem. Nossa viagem está paga. Pronto, está paga. Mas existem algumas coisas que, se nós não colocarmos em dia na nossa vida, nós não vamos entrar em Israel. Nós não vamos conseguir entrar no nosso destino que nós queremos, que nós almejamos, que nós sonhamos. Então existe algumas vacinas que tem que ter. Agora veio um comunicado que nós temos que ter a vacina do Covid por as 2 doses. E quem não tiver 6 meses, dentro dos 6 meses ali, tem que fazer a 3ª dose. Só entra então com a 3ª dose. Então nós temos um sonho de ir para Israel. Mas está paga a viagem. Está tudo certo, a mala já está pronta. Eu já tenho certeza que eu estou indo para lá, já preparei tudo para ir. Mas existem algumas coisas que podem me impedir de entrar nessa cidade, nesse país, nesse estado. Existem algumas coisas que podem me barrar. E é sobre isso, mais ou menos, que eu quero falar, porque todos nós temos uma cidade que almejamos um dia ir morar. Todos nós sonhamos com a nossa eternidade. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro, Jesus disse. Se vocês fossem do mundo, os amaria por você ser dele. O mundo amaria você por você ser dele. Mas eu o escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. O que Jesus está dizendo aqui? Eu escolhi vocês entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais deste mundo. Por isso o mundo odeia vocês. Por isso que nós andamos contra os princípios deste mundo. E quando eu estava meditando nisso, eu lembrei de um livro que eu li, Movidos pela Eternidade. Há muito tempo eu li esse livro. Acabei dando esse livro para alguém e tenho que adquirir ele novamente, né? Porque é muito bom. Conselho todos vocês comprarem. E eu lembro de uma passagem ali, de uma história nesse livro, de um jovem, um acontecimento de um jovem na cidade de Singapura, com um jovem holandês. Viveu um momento difícil em um outro país. Esse jovem, na cidade da Holanda, era liberado o uso da maconha. Então lá é normal as pessoas andar com maconha no bolso e tirar e fumar e compartilhar com seus amigos a hora que quiser. Ninguém diz nada, ninguém implica. Então esse jovem era acostumado a fazer isso. E ele foi para um outro país. E chegando nesse país, ele tira uma praça pública, ele tira, o seu cigarro do bolso, de maconha, e começou a fumar. Normal, como ele fazia no seu país. Então, quando ele percebeu, ele estava cercado por policiais, o qual prenderam ele
levaram para a delegacia, ele foi condenado, e era uma pena de 6 anos de prisão. E ele argumenta com o juiz dizendo: mas senhor juiz, no meu país é normal, no meu país não tem nada a ver, lá todo mundo aceita, todo mundo faz. Então o juiz diz para ele: isso é no teu país, mas não é no meu país. Isso no meu país não pode, isso não acontece. E o juiz diz mais: você deveria estar por dentro das leis do nosso país, se você tinha a intenção de viver neste país. O que nós entendemos com isso? O que a gente aprende com essa lição, com essa passagem, com esse acontecimento? Que nós precisamos nos inteirarmos das regras do nosso país permanente, daquela cidade que nós almejamos um dia, depois da morte, ir morar. Nós precisamos se inteirar das leis deste país, da nossa morada permanente, porque todo ser humano, ele tem uma esperança. É raríssimos aqueles que pensam assim: eu vivo aqui, morreu, acabou. Não, no fundo, todos nós somos cientes de que nós vamos partir da morte para a vida. Você sabe que eu sempre digo, eu passo a morrer. Quando eu nasci, eu passei a morrer. Eu começo a morrer. Quando eu morrer, eu começo a viver. Eu gosto sempre de ressaltar, eu tenho muitos princípios que a minha mãe colocou dentro de mim. Eu gosto dela dizer assim para nós, quando ela estava no hospital, que ela sabia que ia morrer. Ela dizia assim: filhos, fiquem tranquilos. Ela dizia com o rosto brilhando, feliz: fique tranquila, a mãe está preparada. A mãe está preparada. Ela estava feliz porque ela era consciente de que ela ia para o país almejado, que ela ia agora sair da morte, porque ela nasceu, ela começou a morrer, agora ela morre e ela começa a viver para a eternidade, para sempre. E ela dizia isso com muita serenidade, com muita alegria. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos o porquê que Jesus morreu lá na cruz por nós. Eu gosto de ressaltar sempre que Jesus não morreu lá na cruz para mostrar um ato de heroísmo e ficar na história. Jesus morreu lá na cruz não foi só para nos curar, nos libertar, abrir portas que estão fechadas, nos saciar aqui nesta terra, não. Jesus morreu lá na cruz para nos salvar da condenação eterna, que o homem já estava condenado. Pelo pecado de Adão, o homem foi condenado. Um dia, Deus terminou com a humanidade com um dilúvio. E Ele não queria mais fazer isso. Porque Ele terminou com um dilúvio a humanidade por causa do pecado do povo. Então agora Deus traça um plano, envia Jesus. Jesus veio para se tornar a ponte para o homem não se perder uma condenação eterna, mas o homem ter a oportunidade de ser salvo. Porque se a vida fosse só aqui, sabe? É o que Paulo falou. Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 19, ele disse assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos dignos de compaixão. Se nós esperássemos só por essa vida, foi por isso que Jesus veio. Jesus veio e se tornou a ponte. Quando eu aceito a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, quando eu começo a seguir os princípios dele, eu tenho o direito da vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que a morte do justo é festa no céu, é alegria para Deus. A morte do justo, porque ele recebe esta pessoa para a sua morada eterna. Agora, nós sabemos que existem 2 caminhos que levam
a eternidade com Deus e um que leva a eternidade sem Deus. E por isso que nós aceitamos a Jesus, andamos com Ele, obedecemos princípios para nós irmos para essa eternidade. Se não fosse isso, eu seria o mais miserável de todos os homens. Paulo está dizendo, se nós esperássemos só por esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso que nós precisamos estar preparados para a eternidade. Muitos hoje já estão com a senha, né? Já estão com a senha. Não sei se estão preparados para essa viagem. Muitos estão tendo a oportunidade de se preparar. Com alguns já estão prontos, né? Outros não. Nós vivemos nesse mundo, nesse país, mas nosso país não é aqui. Aqui não é nossa morada permanente. Nossa morada permanente é aquela que Jesus foi preparar. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Olha o que Jesus falou. Ele disse: na casa do meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Eu vou. Ele foi fazer o quê? Preparar-lhe um lugar. 3. E se eu for preparar esse lugar, voltarei um dia e levarei para mim mesmo, para que aonde vocês estejam, eu vou estar também. Olha só, Jesus, antes de subir para o céu, Ele diz para os seus discípulos e para aquela igreja: fiquem tranquilos, eu vou partir, eu vou subir. Porque aqui Jesus está falando, depois que Ele havia ressuscitado, os 40 dias que Ele ficou na terra, Ele chega para os discípulos e diz: fiquem tranquilos, agora eu vou para minha morada permanente. Mas fiquem tranquilos, um dia eu vou voltar. Eu vou lá só preparar o lugar para vocês, que é lá a morada permanente de vocês. João 17, 14 ao 16. Jesus em oração diz, Ele fala com Deus a respeito dos discípulos. E Ele disse assim, olha o que Jesus disse para Deus em oração: dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus está dizendo: olha Deus, eu falei a tua palavra, eu preguei a tua palavra para a humanidade, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus aqui está dizendo para Deus, orando: Deus, guarda eles. Olha o versículo seguinte, versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Deus está dizendo: Pai, eu preguei a sua palavra, eu ensinei a sua palavra, eu falei, o mundo odiou eles porque eles aceitaram a sua palavra. Agora, que mundo é esse? O mundo que eu me refiro não se trata, irmãos, apenas do planeta Terra, não desse planeta aqui, ó, mas sim de um sistema de princípios que o mundo estabelece, que afasta o homem de Deus. Padrões da sociedade que impõem ao ser humano princípios deste mundo. Nós que somos mais, passamos dos 30, nós sabemos que antigamente era totalmente diferente. Hoje o mundo está impondo coisas que está, muitos dizendo, o mundo está um caos. Eu estou falando de princípios, de sistemas que têm afastado o homem de Deus. O mundo, ele tem uma mentalidade que não está de acordo com a palavra de Deus. E Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, vou ler na minha tradução: não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo: não se conforme, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar, de comprovar a boa e agradável, o quê? Perfeita vontade de Deus. Quer dizer, Deus, Ele tem uma perfeita e agradável, Ele tem uma vontade ao nosso respeito, que é nos salvar, que é levar a humanidade toda para a eternidade com Deus e não para o inferno. Mas Ele pede, mas para isso vocês não devem se conformar com os padrões deste mundo, aceitar os padrões deste mundo. Existe uma mentalidade de Deus, de como o homem deve viver nessa terra, e nós precisamos entender isso, mudando a nossa mentalidade. Jesus deixa claro que quem decide andar com Ele, aqui Paulo está dizendo que quem decide andar aceitar os padrões de Deus, vai experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Jesus deixa claro que quem decide por Ele não fará parte do sistema deste mundo, e o mundo também pode o rejeitar. Vamos ver? João 15, 18, 19. Olha o que diz: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso é que o mundo odeia vocês. Irmãos, agora eu pergunto, pastora, qual é o sistema desse mundo então? Qual é o sistema? Que tudo pode. Esse mundo tudo pode, né? Eu posso ser um viciado em tantas coisas, viciado em droga, viciado em jogos, viciado em internet, viciado em prostituição, viciado em tantas coisas, e o mundo tranquilo. Eu posso ser viciado em pornografia, né? É só pela internet, o que tem? No mundo normal. Às vezes as mães até sabem que o filho está lá dentro do quarto, né? Nesse rolo. Ah, é o mundo da pesada de hoje, menina de hoje. Marido, mulher, não, é só pela internet. Eu posso enganar, eu posso mentir, roubar, trapacear, casar e descasar. O importante é eu ser feliz, o importante é eu encontrar felicidade. Se casar e não der certo, também estou partindo para outra. Tá tudo bem. Não luta por restaurar. Por qualquer motivo, é motivo de separação, sendo que a Bíblia diz que a separação é por motivo de adultério. Mas hoje está tudo bem. É o mundo, é o mundo. Eu posso trair. Eu posso adulterar, ser idólatra, amar muitas outras coisas na frente de Deus. Eu posso sair por aí buscando, auxiliando Deus para me ajudar, buscando embenzedor, cartomante,
autoajuda, espiritismo. Apesar, tudo vem de Deus, tudo tem Deus no meio. Eu posso fazer, não tem problema, isso é normal. Eu posso sair e voltar a hora que eu quiser da igreja. Pô, Deus é amor, a hora que eu quiser eu posso voltar. Vou dar um tempo para Ele, vou dar umas curtidas e volto. Deus é amor. Eu posso escolher se as minhas preferências sexuais, pois Deus quer o melhor para mim, Ele quer que eu seja feliz. Apesar de conta, Deus não é amor. Apocalipse 21, versículos 6, 7 e 8. Vamos ver o que diz a Bíblia. Disse-me ainda, está feito. Eu sou a Alfa e o Ômega. Deus diz, eu sou a Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. Deus é amor. Ao vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Aleluia. Mas os covardes, quem é os covardes? Aquele que recua, aquele que tem medo, aquele que aquela pessoa que diz assim, não, eu não vou andar com Deus por causa disso, eu não vou andar por esse caminho, meus amigos, meus parentes, o que vão pensar? Tem medo, eu não vou contar, não digo que vou na igreja, Deus o livre, vou ficar aqui, eu vou ficar aqui na minha religião, nasci aqui, vou ficar aqui, vou ficar na minha vidinha. Covarde. Aos covardes, aos incrédulos, não estou acreditando nisso, eu não acredito nisso, a Bíblia foi um homem que escreveu, incrédulo. Os depravados, os assassinos. Aqui não é só assassino de morte, não, assassino pela língua, mata a fé das pessoas, fala, matando. A Bíblia diz que em Tiago que a língua é um pequeno membro, é como um palito de fósforo, incendeia uma floresta, destrói uma floresta, mata uma floresta. A língua pode matar. Os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o paraíso? No lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Agora vamos ver 22, capítulo 22, versículo 15. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a mentira. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniador, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. É sério ou não é sério, irmãos? Essas verdades nós precisamos saber. Meu povo diz lá em Amós, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está indo para o inferno por falta de conhecimento. A verdade tem que ser dita porque ela liberta. Você que conhece a verdade, você que é filho de Deus, você que quer ir morar no céu, não pode aceitar todas as ofertas e os conceitos desse mundo e achar que está tudo bem. Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, olha o que diz. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida neste mundo, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quantos aqui perderam a sua vida neste mundo por amor a Jesus? Eu perdi a minha, com 15 anos de idade, eu deixei a minha vida desse mundo, para agora eu viver
a vida que Deus tenha para mim. Quem ganhar a vida nesse mundo, perder-la. Quem perder a vida neste mundo, ganhar-la, a eternidade. O que adianta o homem? Vamos lá no versículo, eu acho que é o seguinte, o 26. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Adianta eu ganhar o mundo todo, eu viver feliz e partir daqui e perecer no inferno? Adianta, irmãos. Se fosse isso, não fosse verdade, eu não estaria aqui pregando a palavra. Eu disse essa semana para uma pessoa, eu disse: você acha que é fácil ser pastor, pastora? Não é fácil. Deus sim recompensa, Deus nos sustenta. Mas há um preço um caminho muito árduo para trilhar. E eu escolhi esse caminho com 15 anos, porque eu tive esse entendimento da eternidade. E eu pensei, quantas pessoas que não conhecem essas verdades estão indo a passos largos para o inferno, sendo que Jesus deixou princípios, deixou um mandamento, deixou um manual para o homem herdar a eternidade. E eu continuei avançando, e nos momentos difíceis, o que me mantinha no caminho para continuar o chamado foi que eu visualizava o mundo indo a passos largos para o inferno, e tinha que ter alguém ali na porta do inferno dizendo: não, entra por aquele caminho, não vá por esse não, vai por esse, sabe? E eu me coloquei à disposição de Deus para ensinar as pessoas. Com Jesus é assim, você perde para ganhar. Paulo disse em 1 Coríntios 6:12. Eu já estou indo para o final. Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, irmãos. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer nossas escolhas. Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e o 26. Moisés disse ao povo que queria servir a Deus da maneira deles, né? Ele disse: presta atenção, povo. Hoje eu estou pondo, Deus falando, aqui o povo queria servir a Deus da maneira deles, e na idolatria, no pecado, na prostituição, daquele jeito. E Deus diz: vai lá e eu colocarei as palavras na tua boca, Moisés. Moisés foi, e Deus disse, através de Moisés: presta atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor. Quer dizer que a bênção e a maldição está diante de nós. Nós aceitamos o que nós vamos escolher. O que eu quero para a minha vida? Quero ganhar o mundo de hoje? Eu quero viver a minha vida sem dar satisfação a ninguém? Não quero colocar a Bíblia como regra para mim? Não quero. Eu posso escolher. Andar com Jesus, o caminho é estreito. Mateus 7, 13, 14. Olha o que Jesus falou: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram. O caminho que leva ao mundo, a perdição, é largo, vai de carrada. Tudo eu posso, é gaita e foguete. Eu vou, né? É quando solta aquela ala do carnaval, sabe? Dá o estouro da boiada. Agora, no caminho estreito, que é para a eternidade, que nos dá a eternidade, ele afunila.
Não é todos que querem, a Bíblia diz, não é todos que vão entrar. Não é todos que vão se sujeitar a entrar por esse caminho. Só que é assim, o caminho é estreito. E você entra, e você renuncia, e você se submete à palavra, aos ensinamentos, a andar com Deus, a servir a Deus. Você perde pessoas da tua vida, do teu caminho, das tuas amizades. E você deixa de fazer coisas muitas vezes que você hoje tem prazer. E você vai renunciando. E vai chegando um momento que aquilo não se torna mais difícil para você. Você faz com amor, você faz com alegria. Quando você começa a entender o final desse caminho. E quando você chegar no final desse caminho, você verá a eternidade, a glória que te espera, Jesus que te espera, de braços abertos, para te dar a recompensa que você merece pela tua decisão. Aleluia! Olha o que diz no versículo 21 mesmo, de Mateus 7. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tá? Então, nem todos que muitas vezes está dentro da igreja, se fazendo de cristão, se fazendo de crentinho, com a Bíblia embaixo do braço, se fazendo de santo, entrará. Mas nem todos aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Há somente aquele que leva corretamente o que a palavra de Deus ensina. Aquele que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador e faz as coisas corretas. Às vezes tu olha e diz assim, para mim na igreja, para ser tipo esse cara, tipo isso aí, olha o que ele está fazendo. Olha aí, ó, você diz. Aí entra esse que é nem todos, meu filho. Não se engane. Dentro da igreja existe o joio e o trigo. O joio é parecidíssimo com o trigo, mas a Bíblia diz que nos últimos dias, naquele tempo, Deus vai separar. Só Ele sabe separar o joio do trigo. Nós olhamos para o joio, olhamos para o trigo, é parecido. Nós não conseguimos distinguir direito o que é o que é. Mas um dia, a Bíblia fala que Deus vai separar o joio do trigo. Por quê? Porque Deus sonda o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus vê todas as coisas. Então quando eu muitas vezes estou sozinha na minha casa, eu pego, estou orando e eu olho para o espelho e eu fico olhando para mim, examinando a minha vida. Porque diante do espelho ali eu posso dizer, ô dona Cleonice, como é que você está? Sabe, te conheço, teus pensamentos, as atitudes, o que você pensa, o que está fazendo, o que você está vendo. Sabe, eu posso vir aqui e representar para vocês, mas Deus sabe. E eu tenho que ter essa consciência, que se eu estou aqui, eu tenho que estar conectada com Ele e falar aquilo que eu vivo, a verdade. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Nós estamos vivendo últimos tempos e é tempo da verdade. 1 Pedro 2, 11 e 12. 1 Pedro 2, capítulo 11. Pedro ensina dizendo, olha o que Pedro diz. Amados, isto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreia entre a alma. Pedro está dizendo, olha, nós somos forasteiros peregrinos neste mundo. E dentro de nós há uma guerra de desejos carnais. Que esses desejos podem ceifar a nossa salvação da nossa alma. Olha, ele diz, se afastem desses desejos. Paulo, em Filipenses 3, 20 e 21, diz assim, nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo. Meu Deus. 1 Coríntios 5, 1.
2 Coríntios. 2 Coríntios 5:1. Já estou encerrando. Eu quero que vocês levem isso para o teu coração e meditem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos, Paulo diz, que se for destruída a temporária habitação terrena que vivemos, qual é? Essa casa aqui. Essa é uma temporária habitação. Essa aqui, o meu aqui, ó, é corpo. É uma casa onde a Cleonice mora, onde você mora. Um dia ela vai se desfazer, diz que vai para o pó, volta a pó, e vai surgir a verdadeira Cleonice, para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E ele diz, se essa casa temporária, terrena em que vivemos, se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas.